A gente abre essa edição com uma polêmica em Brasília, as emendas parlamentares impositivas. Dessa vez, o governo acatou sugestões do STF e publicou uma portaria com regras para a execução dos pagamentos. Direto então para a capital federal com a repórter Janaína Camelo. Janaína, quais as principais regras e será que essas medidas serão suficientes para melhorar a relação conturbada entre o Supremo e o Congresso Nacional? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Bom trabalho também a você. Olha só, foi publicada uma portaria conjunta, né? Ou seja, envolvendo vários ministérios. Ao todo, 5 ministros assinam essa portaria do governo federal, como os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, e também o ministro Alexandre Padilha, que é da Secretaria de Relações Institucionais, que é aí o órgão responsável do governo federal por liberar emendas parlamentares, né? Então, essa portaria, ela regulamenta o que já havia ficado acordado entre os 3 poderes, né? De que a execução dessas emendas deve priorizar aí as obras em andamento ou então ações de atendimento à calamidade pública. Então, elas se referem exatamente às emendas impositivas, né? Aquelas que o governo federal é obrigado a pagar, as emendas parlamentares, e que estão suspensas aí por liminares do ministro Flávio Dino, caso não atendam a critérios de transparência, né, e rastreabilidade. Então, de acordo com essa portaria, para atender obras iniciadas, deverá ser levada em consideração, Thiago, a ordem de serviço vigente desse projeto ou a autorização de início de obra, porque aí isso caracteriza que essa obra está sim em andamento. A portaria exige que essas obras não devem estar com status paralisada, ou seja, declarada pelo próprio órgão administrador ou então por não possuir um boletim de mediação por pelo menos 90 dias ou mesmo por decisão da própria construtora de não dar continuidade a esse projeto ou por decisão judicial ou de órgãos de controle. Sobre as ações de atendimento de calamidade pública, a portaria estabelece que a situação deve estar formalmente declarada pela Defesa Civil, né, ou então pelo Congresso Nacional, que a execução orçamentária das emendas é permitida durante todo o período de vigência da calamidade pública, mas a execução financeira das despesas está autorizada mesmo cessado aí esse período de vigência da calamidade, do estado de calamidade. A portaria diz ainda que as emendas deverão estar configuradas nos sistemas de execução orçamentárias como passíveis de empenho e que o órgão que é autorizado ali a liberar essas emendas deverá declarar ciência de que esse pagamento está atendendo ao que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal com relação à necessidade de haver aí, na destinação desses recursos, transparência e rastreabilidade. Tiago. Então, uma portaria do governo tentando disciplinar as emendas parlamentares. A gente continua acompanhando e, claro, vai saber na prática como isso vai se dar. Você dá volta, Janaína, com mais informações. E eu vou chamar já os nossos comentaristas. O Nelson Kobayashi está aqui nos estúdios e Dora Kramer, como sempre, conosco. Dora, boa noite para você, bem-vinda. E eu perguntei para a Janaína se isso vai pacificar o Congresso, o Judiciário também e o próprio Palácio do Planalto, o Executivo. E é saber se isso vai acontecer. Eu lembro que alguns dias você falou, só acredito vendo. Você está acreditando agora, Dora Kramer? Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha só, as regras, elas são completamente adequadas. Foi o acordo possível, foi o que se pôde conseguir. Não é o ideal, mas é o que deveria estar vigorando. Está tudo muito bem, só que falta a chancela do Congresso Nacional. Tem até sexta-feira, quando vence aquele prazo de 10 dias para o Congresso Nacional dar a sua chancela, porque por enquanto temos a posição do Supremo e a posição do governo materializado aí nessa portaria, né, com essas regras todas. Tem o ponto das transparências das emendas individuais, as chamadas PICs, que esse sim pode ser razoavelmente pacificado, porque o abuso, o absurdo era tanto que acho que é possível que o Congresso aceite. Agora, o ponto de discordância, o ponto complicado, são as emendas de comissão. Porque por esse acordo, por aquelas regras, as emendas de comissão, elas devem ser direcionadas para projetos do governo, como o PAC, por exemplo.
esse pedido de que fossem direcionadas para o PAC, o governo fez, o presidente da República fez pessoalmente aos parlamentares no ano passado, e esse pedido simplesmente foi ignorado. Por quê? Porque isso implica a transferência do benefício político do parlamentar para o Palácio do Planalto, para o governo. E eu tenho a impressão que isso vai ser muito difícil dos parlamentares aceitarem assim, dessa maneira como está posto. Bom, Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo. A dúvida é a seguinte, se os três poderes não deveriam divulgar uma, entre aspas, né, uma ata em conjunto com todas as regras, ou se cabe realmente ao governo divulgar uma portaria disciplinando essa discussão. Bem-vindo, Kobayashi. Muito boa noite, Thiago, boa noite, Dora Kramer, boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Veja, Thiago, que as normas que regem esse tipo de mecanismo, né, de operacionalização das emendas é muito complexo. Não se sabe ao certo quem é que deve normatizar isso. Se é de fato só o governo federal, porque é de lá que sai o dinheiro, né, a fatia do orçamento público, se é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, que é de lá que saem as emendas, né, do ponto de vista formal, né, a destinação pelos seus parlamentares que usufruem dessas emendas parlamentares. Então, não saberia dizer quem é dos poderes aí que regulamenta, ou se seria uma regulamentação conjunta. Só sei que o judiciário não estaria nesse campo. O Poder Judiciário ficaria à parte, porque o Poder Judiciário não é para ser um poder político. O Poder Judiciário é, inclusive, contramajoritário, deve ser fiel tão somente à Constituição, fruto do trabalho dos constituintes, sejam os constituintes originários de 1988, sejam os constituintes derivados a partir das emendas constitucionais. Agora me chama muita atenção essa predileção pelas obras inacabadas na regulamentação das emendas, né? Porque, veja que se o governo federal prefere as obras inacabadas, será que o prefeito que vai receber a emenda prefere a obra inacabada? Será que não é melhor, às vezes, criar uma escola onde não tem do que acabar uma escola inacabada, em construção, onde vai sobrar vagas? Então, assim, a questão da conveniência, oportunidade, deve ficar na mão de quem está na ponta da linha. Só para encerrar, me lembro da história de uma cidade que estava com um problema com muitos ratos, em que o prefeito deu um prêmio para quem levasse mais ratos lá para a prefeitura. Começou, gente, a criar rato para vender para a prefeitura. Eu não duvido nada que, a partir de agora, algumas obras que estão em pleno andamento, quase se concretizando, vão ficar inacabadas, justamente para serem alvos de emendas parlamentares. Essa é uma questão para a gente acompanhar. Pois é, Dora, esse ponto é importante e interessante, porque é preciso discutir prioridade e também o que os prefeitos querem, né? Ou seja, é uma discussão muito mais ampla do que talvez se apresente. Mais ampla e mais complexa. Por isso que eu disse lá atrás, semana passada, quando saiu esse acordo, eu digo, olha, não é assim, acredito vendo, não foi bem isso, não foi assim, de maneira tão direta. Eu digo, olha, não é bem assim, porque saiu todo mundo numa animação, num entusiasmo, que parecia que estava tudo resolvido. Não, tem vários aspectos, tem esse que o Kobayashi colocou, você coloca a questão dos prefeitos, e olha, e tem uma notícia, diz que hoje a Assembleia Alerj, aqui no Rio, aprovou o quê? A criação de emenda PIX, que graça, né? Sabe, a gente já tinha dado notícia de que várias assembleias legislativas estavam adotando. Então, vou usar uma imagem aqui, o seguinte, é uma pasta de dente que é difícil de entrar no tubo de novo, sabe? Em 2015, quando começa esse avanço do Congresso sobre o orçamento, um avanço indevido, aliás, na minha posição, quero deixar consignado o seguinte, acho super válido que se dê um jeito nessa história, né? Agora, não é assim tão fácil, o Congresso não vai aceitar com facilidade. Esse é meu ponto. Vamos ver, que ainda tem, a gente vai falar de LDO, do orçamento, que tem a ver com as emendas também, é uma complicação muito grande e, olha, só na Câmara são 513 onças que sabem muito bem onde, como e a hora de beber água.